Às vezes, alguém traz um problema que não é seu e você, naturalmente, como servo de Jesus, sente a vontade de interferir, de ajudar aquela pessoa e se meter e numa confusão que não foi chamado, mas, né, que te buscaram para essa confusão. E de repente você se vê em uma confusão que não é sua, que não foi você que causou. Já aconteceu isso com você? E lá no fundo, uma voz dentro do teu ser diz assim, ó, não se meta, mas ore por essa pessoa. Bom, se aconteceu isso com você, essa palavra é para você. E é claro, essa palavra é segundo a palavra de Deus. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia como a gente não deve entrar na confusão que não é nossa. Não seja soldado na guerra de ninguém. Essa palavra é a mensagem de hoje. Se você acabou de chegar aqui, cair de paraquedas, se inscreva no canal, marque o joinha, marque o sininho, compartilhe essa palavra para ajudar outra pessoa. Ajude o canal a ajudar outras pessoas a semear a palavra de Deus. Porque aqui eu não falo a minha opinião, mas sim o que está escrito, o que está na palavra de Deus, com versículos, para você entender o que a Bíblia nos ensina sobre como agir no dia a dia, o que a gente tem que fazer para alcançar o nosso Senhor Jesus, ouvir a palavra dele, sentir a presença dele, ouvir a sua voz, né? E essa voz está em todos nós. Nós somos corpo, o corpo volta para o pó. Nós somos alma, que é a nossa consciência. Tudo que há na nossa essência, nossa alma, nós verdadeiramente somos a nossa alma. E espírito, que é a conexão de Deus conosco, que converte a nossa oração. Já viu aquele conversor de energia que você vai lá, encaixa, por exemplo, para converter uma fase de 110 para 220? Então, isso que o Espírito Santo faz. Ele recebe a nossa oração, converte essa oração para Deus, para chegar lá para Deus do jeito que é para ser. Né? Porque quando a gente vai orar, muitas vezes a gente é falho na oração, a gente só pede, a gente não agradece. E o Espírito Santo, com os gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós. Ele converte essa oração numa oração aceitável ao nosso Pai. Então é muito importante você entender que na palavra de hoje a gente não pode ficar se metendo na guerra dos outros. Às vezes Deus está cuidando daquela pessoa. O que Deus faz? Antes, um pai, vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu sou dono de uma grande empresa e o meu filho trabalha comigo, eu dou uma mesada para esse meu filho, um salário para ele seguir ali os princípios da empresa, seguir aquilo que tem que ser feito. E esse meu filho não anda fazendo nada disso, ele falta ao trabalho, ele não quer saber de trabalhar, ele não quer saber de seguir as normas da empresa. Então o que eu faço para esse meu filho ouvir o que eu quero dizer? Eu tiro os recursos dele. Eu tiro aquele salário que eu estava dando, aqueles benefícios que eu estava dando para que ele se volte e venha para mim perguntar o que está acontecendo, e daí eu vou explicar e passar aquilo que eu quero que ele faça, senão ele não vai ter mais aqueles recursos. Então, Deus ele faz isso com a gente, para que a gente preste atenção e não se esqueça que Deus só corrige a quem ele ama. Ele não corrige aqueles que não querem saber dele. Asaf, ele fala sobre isso no Salmo lá, que os ímpios, tudo para eles vai bem, tudo para eles não ficam doentes, não falta nada, eles têm um gozo melhor da vida. E ele estava indignado naquele Salmo, falando que, infelizmente, acontecia isso com eles. Mas quem servia a Deus, né, passava por grandes dificuldades. Porque, gente, Satanás, ele dá as coisas de mão beijada, né, para que a pessoa fique numa prisão, mas com a confortável, né? E a porta está aberta. Ele pode sair dessa prisão em qualquer momento, mas aquela prisão está confortável. Então Satanás ele faz isso, ele coloca a pessoa numa prisão, num cativeiro espiritual, para que essa pessoa não saia dessa prisão porque está confortável.
Mas os filhos de Deus, ele corrige, ele sacode, ele tira aquele conforto para que você entenda e você se volte para ele. Então Asaf, ele percebeu também que isso é o paraíso do ímpio. Essa terra aqui, tudo vai acabar. Vai ser destruído. Tudo está marcado para destruição. Se você quer entender sobre isso, eu tenho um treinamento de escatologia. Entra aqui nas playlists do canal e veja escatologia, que você vai entender que são os estudos dos fins dos tempos. E você entende que Deus, quando ele quer tratar conosco, ele tira os recursos para que a gente se volte para ele. Ele é pai, pai corrige o filho, pai corrige aquele que ele ama. E Asaf entendeu isso. Paulo também fala que a tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza em Deus opera a salvação. Vamos lá entender, né, o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Eu vou contar uma história aqui de um rei, né, que ele é sucessor de outros reis que pecaram muito, né? Você vai entender isso lá, e quando você começa a ler 1ª e 2ª Reis, você vai ver que Israel está em altos e baixos. Uma hora entra um rei bom, Israel prospera, tira toda a idolatria de Israel, Israel cresce. Outra hora morre aquele rei, a idolatria volta, Israel cai. Então você vê Israel altos e baixos. E aqui você vai entender. E também você vai entender que nem sempre os mais velhos, você ser mais velho significa que você é mais maduro. E vamos entender o que isso quer dizer na palavra. Antes de chegar aqui esse rei, que a gente vai falar aqui do rei Amon, existiu o rei Ezequias, que foi antes dele, 4 reis antes de chegar nele, que é Ezequias. Depois veio o rei Manassés, que era o filho de Ezequias. Depois veio Amon, que é esse no qual eu vou falar. E na sequência vem Josias, que é esse que vamos falar aqui, que é a mensagem de hoje, que é o que a palavra de Deus nos ensina através da vida de Josias. Josias era temente a Deus. Mas olha, antes de chegar nesse rei aqui, temos ali o rei Ezequias. Ezequias, ele era um rei que agradava a Deus. Era um rei da época do profeta Isaías, que agradava muito a Deus. Mas veio o filho dele, Manassés, e Manassés pecou contra Deus. Mas Manassés se arrependeu. Aí Manassés morreu, né? E veio o filho dele, que é esse aqui, o rei Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. Você vai observar que quando alguém é infiel a Deus, o reinado dele dura pouco. Mas quem é fiel a Deus, o reinado dele dura muito. E aquele que Deus ama, o reinado dele começa pecando contra Deus, e o reinado dele até dura um pouco mais para que Deus exorte, ele entenda no coração, porque Deus sonda os nossos corações e sabe tudo que a gente pensa. Então, esse rei Amon, ele tinha 22 anos de idade quando ele se tornou rei de Judá e governou 2 anos. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, da cidade de Jotibata, em 2ª Reis. E aqui nessa história de 2ª Reis 21:19, você vai entender que ele, como seu pai, Manassés, né? Manassés, ele errou, ele pecou contra Deus. Ele pecou, fez todo tipo de coisas erradas, né? Idolatria, sacrifício a paganismo, né? Fez muita coisa errada. Mas aí ele foi levado como prisioneiro pelos sírios, mas ele se arrependeu. Se arrependeu de tal maneira que os sírios o libertou e ele voltou a ser rei de Judá. Aí ele começou a destruir tudo que era idolatria. Então você vai observar aqui que Manassés se arrependeu. Mas depois da morte dele veio o filho dele Amon. E Amon fez coisas erradas que não agrada a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai, que é Manassés, a primeira vez quando ele pecou, e adorou e serviu os ídolos que o seu pai havia adorado. Assim Amon abandonou o Senhor.
o Deus dos seus antepassados, e foi desobediente a ele. Você vai observar que os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Gente, Amon, ele não se arrependeu como o pai dele Manassés, mas ele continuou pecando. Por isso que Amon perdeu seu reinado e Deus logo retirou ele de Judá. Mas, na sequência, veio Josias. Josias, gente, foi fiel a Deus. Vamos lá saber um pouquinho da história desse grande rei de Judá, que se parece muito conosco, nós que servimos a Deus. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas ali nas histórias do rei de Judá. O seu passado não representa o seu futuro. O passado de Josias era o pai dele, Amon. Mas o futuro dele, né, depende dele. Não dependia do passado que era o pai dele, o passado de pecado que Amon causava e Manassés também causou. Pelo contrário, Josias, ele foi colocado no reinado de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos. Olha a diferença, o outro governou 2 anos. Esse aqui, ó, 31 anos. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor, e ele seguiu o exemplo. Olha que interessante, que ele já pulou todos os outros, foi direto para Davi. Seguiu o exemplo do seu antepassado Davi. Para ele ser comparado como Davi, gente, é sinal que ele era muito obediente a Deus. Davi foi obediente. Apesar de Davi ter pecado, Davi era segundo o coração de Deus. A história de Davi mostra para nós que mesmo que a gente peque, mesmo que a gente faça tudo que é errado, mas se arrepende e volta para Deus, Deus perdoa, mas a consequência do pecado vem. E não se desviou nem para o lado, nem para o outro, 2 Reis 22, do versículo 1 ao 2. Então, o que ele fez? Né? Toda vez que alguém se arrepende, o que ele faz? A primeira coisa que a gente faz quando a gente se arrepende, se volta para Jesus, se lembra lá quando você se converteu. Você se examina a si mesmo. Olha o que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, versículo 28, na versão NVI. Então, no 8º ano do seu reinado, quando ainda era bem moço, Josias começou a adorar a Deus, o Deus do seu antepassado, Davi. Então, você entende que ele começou bem novo. Né? O homem ele tem que começar a buscar a Deus bem novo. Porque a palavra de Deus diz, e 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagões de adoração. Olha, gente, estava terrível a adoração, a idolatria lá em Israel. Os postes da deusa Acera e outras imagens de pedra e de metal estavam espalhados por todos os lados de Israel. Estava uma idolatria terrível. Havia até sacrifícios, né, de pessoas, né, que faziam dos próprios filhos naquela época, que é abominação aos olhos de Deus, em Israel. Dentro do templo havia muitas coisas erradas, que eu já vou te explicar aqui porque que Deus destruiu Judá, né, tirou toda aquela grandeza, toda aquela riqueza. Lembra que eu falei que o pai tira os recursos, sacode a vida da pessoa para que ela se arrependa e se volta para Deus? Então isso que aconteceu. A reforma religiosa, feita por Josias. Então, na presença dele foram derrubados os altares dos deus Baal, olha aqui o que eu falei sobre idolatria, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Acera, que é um ídolo, né, gente? Nem pode se chamar de deusa, né? Uma estátua, um demônio, um espírito imundo. Acerá e as outras imagens de pedra e de metal. E esmigalhou até virar pó. Olha, tamanha era a raiva dele pela idolatria. Esmigalhou até virar pó. E espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Gente, como que profanavam os templos de adoração a essas entidades demoníacas?
Primeiro, naquela época se colocava uma privada, que era uma pedra com um buraco no meio, que a pessoa fazia as necessidades dela ali. Quando colocava essa pedra, profanava-se esse templo. Então ele ficava impuro, não poderia mais fazer sacrifício. Outra maneira de profanar esse templo, lá nas épocas dos reis, na época de Israel, era você colocar ossos de pessoas mortas e queimar naquele templo e jogar, espalhar cinzas ali. Tá profanado também. Essa era outra maneira de profanar o templo. Você vai ver muito isso aqui. Depois queimou os ossos, olha aqui, ó, os ossos dos sacerdotes pagãos, ou seja, aqueles sacerdotes que faziam, né, sacrifícios de animais e até de pessoas e crianças em cima desses altares lá de Israel, onde eles haviam oferecido sacrifício. Assim Josias purificou Judá em Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, Efraim, Simeão, até Naftali, e as ruínas ao redor daquelas cidades, segundo a Crônicas 34:5. Ele andou por todo o país de Israel, derrubou os altares e postes a Deus Acera. Olha, gente, tinha para todo lado. Ele saiu fazendo, sabe quando você clica no seu antivírus, ó, faz um scanner e encontra tudo que é vírus, tudo que é coisa ruim, apaga e joga fora? É isso que ele estava fazendo, sendo usado por Deus, tá? Os postes da deusa Acera, ó, você vê que tinha muito esse poste ainda encontrado, que era levantado uma pedra esculpida com essa imagem dessa mulher, que até hoje ela está por aí através de algumas estátuas, ele diz que é outra pessoa. Então é muito importante a gente estudar a história também, para a gente entender que às vezes ela se repete, ela só muda o nome, ok? Dessas estátuas, e coloca lá um significado que a gente acha que é legal, mas não é, tá? Porque a adoração de qualquer imagem é proibida pelos mandamentos de Deus. Esmigalhou-os até virarem pó, quebrando todos, né? E depois ele destruiu também aqueles incensos, depois voltou para Jerusalém. Pecados graves dentro e fora da casa de Deus. Deus havia, né? Salomão havia construído um templo para Deus dentro lá de Israel, um templo magnífico, grandioso esse templo. E dentro desse templo era feito sacrifícios, tinha um lugar santo, tinha um lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança ficavam as tábuas das leis e também o bastão de Arão, né? E aí você vai observar que lá dentro do templo, olha o que foi tamanha, era os pecados do povo de Israel, que tinha dentro do templo do Criador. Tinha ídolo de Baal, ídolo de Acerá, adoração ao sol, adoração à lua, adoração às estrelas, quartos, gente, quarto de prostituição, quarto com prostitutos, e esses quartos eles foram queimados e destruídos pelo rei Josias. E dentro desses quartos onde ficavam os prostitutos, lá dentro do templo de Israel, na época do reinado de Josias, que também foi na época do profeta Jeremias, tá? Que ele já estava profetizando que vinha Nabucodonosor, ia destruir Judá, né? Ia destruir toda ali Israel, ia levar como cativos. E isso foi antes de ser levado ali o povo para a Babilônia. Tá? Então é na época do profeta Jeremias, né? Pós-profeta Isaías, que foi muito usado por Deus. Tinha quartos de prostitutos lá dentro, e nesses quartos era confeccionado roupas e vestidos para usar, para mulheres vestirem lá, para ser sacerdotisas de Acerá, né? Isso não só dentro do templo, mas fora do templo, olha o que tinha. Altares do Baal, ídolos de Acerá, então ele saiu destruindo tudo, ó, isso aqui tudo. Adoração ao sol, olha gente, até hoje, o povo de Israel, eles fazem oração para não ser confundido com adoração ao sol, eles oram ao oposto do sol. Se o sol está nessa direção, eles vão orar de costas para o sol, para não confundir que eles estão orando para o sol. Adoração à lua, adoração às estrelas. Lembra-se que o sol, a lua e as estrelas são luminárias que Deus criou para nós. São apenas luminárias.
Adoração a planetas, você vê isso muito no povo romano, Júpiter e essas outras coisas, essas entidades, esses nomes de planetas, Júpiter, Plutão, eram nomes de deuses lá dos romanos, para você entender. Altares dedicados aos demônios do deserto, onde eles faziam sacrifício de animais, altares e templos de adoração a Moloque. Isso aqui, a Bíblia, ela relata que Deus ainda fala que tem nojo, Deus nojento, né? Que ele fala, que eles chamam dessa estátua onde eles faziam sacrifícios de pessoas aqui, gente, oferecendo a esse Deus nojento. Ele também retirou os cavalos dos reis de Judá que deixavam lá para dedicação, adoração ao sol, e queimou os carros de guerra usados para essa adoração. Tamanho era o pecado do povo de Israel, gente. Adoração a Asterote. Isso aqui, ó, gente, Asterote foi Salomão, que ele, quando pecou contra Deus, começou a adorar. Imagine, o homem mais sábio que já existiu, Satanás, o ludibriou para ele idolatrar. Então, você não pode duvidar da astúcia de Satanás, que ele levou um terço dos anjos, tá? E enganou o homem mais sábio que existiu na terra, que foi Salomão. Salomão, daquela sabedoria toda, ele começou a adorar ídolos. E ele mesmo construiu aqui, ó, essa estátua de Asterote fora do templo, no pátio do templo. Altares de adoração a Quemos. E aí, eles destruíram. Quando Deus assume a vida da gente, quando a gente se entrega verdadeiramente para Jesus, ele começa a fazer limpeza. Ele começa a fazer isso que Josias fez, organizou tudo, você começa a organizar o seu ambiente, você começa a organizar a sua casa, você não gosta mais de sujeira, você não gosta mais de limpeza. Os demônios, gente, isso eu falo por experiência, né, própria, porque eu já vi entidades malignas, já vi coisas ruins. A minha esposa já viu o anjo, a gente já viu o anjo também, então eu falo por experiência própria. O mundo espiritual é extremamente real. O mundo espiritual, na época de Jesus, ele expulsou demônios, ele expulsou legião de demônios, ele expulsou na caminhada dele por várias vezes muitos demônios. O gadareno tinha uma legião de demônios, então o mundo espiritual é extremamente ativo, e Paulo fala que esse mundo é governado pelo mal, por principados, potestades e também espíritos que regem e governam esse reino que é a terra de escuridão. Mas Jesus era a luz do mundo enquanto estava aqui, ele estava abrindo os nossos olhos e tirando o véu para que a gente pudesse ver, enxergar e ouvi-lo. É isso que Jesus fez. Então, quando ele vem, Jesus entra na nossa vida, a gente começa a organizar melhor o nosso tempo, fazer limpeza, como Josias fez, e fazer gestão, não só do tempo, mas também dos recursos. Olha aqui o que Josias já foi fazer, gestão dos recursos do templo, e cuidar do quê? Da casa de Deus, reformar o templo. No ano 18 do seu reinado, depois de purificar o país inteiro daquela idolatria, daquelas estátuas nojentas, que ele depois conseguiu achar mais estátuas ainda, ele conseguiu achar no terraço do palácio lá, a adoração começou a destruir tudo no pátio lá fora, nas cidades vizinhas, eles estavam fazendo uma limpeza geral. No ano 18 do seu reinado, depois de purificar o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazer consertos no templo. Ele queria consertar a casa de Deus, ele queria servir a Deus, ele queria fazer tudo para agradar a Deus. O que você está fazendo hoje para agradar a Deus? O que você está fazendo hoje para que a sua vida seja um espelho e testemunho para que outra pessoa se volte para Jesus? Então Josias fez isso. Josias tem muito a nos ensinar. Os seguintes homens para fazerem lá reformas na casa do templo. Ele escolheu Safã, filho de Azalias, Massaías, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei, Joá, filho de Joacás. 2 Crônica 34:8. Eles foram falar com o grande sacerdote Euquias, que era o grande sacerdote da época, era Euquias. E lhe entregaram o dinheiro. Eu acredito, gente, que a forte influência para o nosso rei ali, o rei de Judá, né, que era o rei da história que a gente está contando aqui, que está escrito na palavra de Deus, lá, você vai ver em 2 Reis 22 a 23, e você vai ver em 2 Crônicas 34,
a história resumida, inclusive me respondeu uma pergunta de muito tempo, quando eu fui ler 2ª Crônica, por que Josias morreu como vai morrer aqui, que eu vou te contar a história. Então, por isso que eu criei essa pregação baseado nisso. Né? Não se meta na guerra dos outros. Então eles foram falar com o grande sacerdote Euquias, que foi forte influência para ele, por isso que ele buscava muito a Deus, desde pequeno, desde moço, porque ele se tornou rei com 8 anos de idade. Aqui ele já tá mais velho, já tá reinando já há um tempo. E aí ele entrega o dinheiro, né, para que os levitas, né, seja recebido, para eles começar a fazer a reforma no templo. O templo ele estava velho, eles deixaram ele com desleixo, não estava cuidando dele, e esse templo agora, com Josias, passou a ter mais cuidado. Ele começou a reformar, começou a cuidar, começou a trocar, limpar, organizar o que precisa ser organizado. Assim Deus faz com o que nós fazemos na nossa vida, tira tudo que é nojento, tudo aquilo que afasta de Deus, tudo aquilo que te afasta de Deus. O que afasta a gente de Deus é transgredir as leis morais de Deus, que é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta da gente, sim nós que se afastamos de Deus quando a gente peca. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés, de Efraim e o resto do povo de Israel. Né? Todo mundo trouxe esse dinheiro de bom grado para o conserto do templo e também para a manutenção dele e para que os levitas sejam sustentados. E aí você vai observar que eles deram esse dinheiro aos carpinteiros e os construtores para comprarem pedras talhadas e tudo mais, para fazer todo tipo de consertos ali no edifício do templo. E você observa que quando o povo é de Deus, ele planta uma semente muito grande que chama-se honestidade. Você para de mentir, você para de ser desonesto, você para de enganar, você para de fazer aquilo que desagrada a Deus e começa a ponderar tudo que você vai fazer. Você começa a pensar, poxa, agora eu não posso fazer mais isso, eu sou servo de Deus. Tudo você já tem ali um freio de mão puxado para fazer coisa errada, porque o Espírito Santo de Deus, quando você começa a buscar mais ele começa a falar mais com você, ele começa a agir na sua vida. Então, havia honestidade entre os trabalhadores, eles eram honestos em tudo, e os seus chefes eram 4 levitas. E aqui estão o grupo de levitas, né, que é Jeete, Obadias e o grupo de Merari, e Zacarias e Mesulã, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais e alguns deles eram escrivões, outros eram fiscais, ou seja, havia supervisor como empresa. Empresa tem ali o contador, empresa tem ali o supervisor, empresa tem o gerente, tem o diretor. Assim era a organização ali dos reinos, dos trabalhos ali. E os outros eram guardas dos portões. E você vai ver que eles, apesar de ter limpado essa idolatria, de ter buscado a Deus com mais fervor, tá arrumando o templo, ainda eles estavam na ignorância por não conhecer verdadeiramente as leis de Deus. Mas Deus começa a te revelar o que Ele quer para a sua vida quando você começa a buscar. E olha o que aconteceu. Enquanto eles entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro da lei de Deus. Olha, gente, achou. Esse livro era para estar o tempo todo sendo falado, estudado. Era para o povo de Israel estar sendo discipulado através desse livro. Mas eles abandonaram as coisas de Deus para buscar idolatria. Então, por isso que eles estavam vivendo na ignorância espiritual. E esse cativeiro prendia eles, fazendo com que os inimigos vinham destruísse as plantações, roubassem eles, saqueassem eles. E aí, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés, eles não tinham noção dela. O Ilquias disse a Safã, não esquece, Ilquias é o grande sacerdote, Safã, ele trabalha para o rei, o escrivão. Achei o livro da lei aqui no templo. Agora imagina, o sacerdote achou, ele era para estar estudando o livro da lei, né? Mas para você ver, tamanha era a corrupção em Israel,
tamanho era o cativeiro espiritual que o povo de Israel estava sofrendo naquela época. E deu o livro a Safã. Este levou ao rei e prestou o seu relatório dizendo: nós, os seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Então ele, como um bom e fiel empregado do rei, ele foi lá e prestar relatório. Você não presta relatório quando você trabalha numa empresa? Ele foi lá prestar relatório ao rei. Pegaram o dinheiro que estava no templo e entregaram aos trabalhadores, aos chefes, né? E Safã também, né? Ele está passando esse relatório dele. Ó, eu tenho aqui comigo um livro que o Uquias me passou e entregou para mim. E leu o livro para o rei. Nossa, gente, quando o rei entendeu o que estava acontecendo, olha o que aconteceu. Primeiro vem a reflexão. Depois vem o arrependimento. Porque, poxa, meu Deus, eu não sabia. Quando você sai do mundo e vai para Deus, você começa a estudar as escrituras sagradas, a palavra dele. Acontece como aconteceu com Uquias, com Josias. Você vai observar que esse rei, ele queria agradar a Deus em tudo que ele fazia. Então, ele encontrou o que é equivalente para nós hoje, a Bíblia. E ele falou, meu Deus. Ele começa a refletir e pensar, nossa, como eu fazia coisas erradas. Como a gente era do mundo quando não buscava Deus, quando buscava só as coisas desse mundo, a gente observa, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Você tem que ter muito temor, porque a palavra de Deus, que nem eu aqui, eu estou preparando essa palavra para vocês, eu tenho muito temor a Deus. Do que eu vou falar, para que eu não fale nada aqui que venha de mim. Antes de eu pregar essa palavra aqui para você, eu oro e peço a Deus, usa a minha boca, para que eu não fale nada que venha contrariar a tua palavra, nada que saia de mim, mas sim que venha do teu Espírito Santo. É tanto que tudo que eu mostro aqui para você tem o versículo bíblico para você estudar. Mas aí, quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias e Aicã, filho de Safã, e Abdom, o filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem. Quando ele observa que deu tudo que eles estavam fazendo estava errado, que eles precisavam se voltar a Deus verdadeiramente, precisava haver um arrependimento do todo o povo de Israel. Aí ele começou a tomar uma decisão. Então aqui você aprende também outra coisa com Josias. Ele buscou exortar o povo, ele buscou fazer aquilo que agrada a Deus, e isso que temos que fazer. Ele buscou o Criador com todo o coração, com todo entendimento, com toda a sua alma, e isso que devemos fazer buscando Jesus, que é o nosso Salvador. Então, vão consultar a Deus. Foi a primeira coisa que ele falou. Vai consultar a Deus. Tudo que você quer fazer na sua vida, seja um emprego novo, seja uma mudança de casa, você consulta a Deus? Você ora e faz jejum? Aqui, tanto Davi fazia isso. Davi consultava a Deus em tudo que ele ia fazer. E o rei Josias, seguindo o exemplo do seu antepassado Davi, também fazia isso. Ó, vai consultar a Deus o Senhor por mim, por todo o povo de Israel e de Judá, a respeito do ensinamento deste livro. Deus está muito irado conosco porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que o livro manda. Lá em Deuteronômio, você vai ver que Deus ele dá bênçãos e maldições para quem não cumprir a lei dele ali da terra de Canaã. E fala, ó, se vocês se voltarem à idolatria, eu vou tirar essa terra de vocês. E aconteceu como Deus falou. E Ilquias, vendo isso, vendo lá as bênçãos e as maldições, e vendo que eles estavam no período das maldições, o que ele fez? Ele foi consultar a Deus. E quando ele pediu para perguntar, perguntar a Deus o que eles deveriam fazer, que o povo pecou e tudo mais, o que aconteceu? Aí eles foram lá consultar a Deus, o Senhor. E aí o que aconteceu? Ele consulta a Deus. E lá tinha não é uma sacerdotisa, mas sim uma profetisa, alguém que é um profeta de Deus, chamada Hulda. Essa profetisa, ela ouviu que
o que Josias precisava, né, que Deus respondesse, Deus falou com ela e deu essa profecia para ele, para responder o rei Josias. E quando ela responde, o Senhor diz o seguinte: eu, o Senhor, através dela, ele respondeu: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Você pode observar em 2 Crônicas, no 34, no versículo 24 ao 25. Eu quis então, disse, aqui gente, aqui está trocado o slide, mas isso aqui é o que eu acabei de explicar para você. Esse aqui, ó, foi quando ele mandou, né, que ele encontrou essa profetisa chamada Uda, que eu acabei de explicar para você. Então, ela deu essa resposta para ele. O Criador escuta cada oração que você faz. Ele sabe no profundo ser cada pessoa que está aqui na Terra. Deus sabe, inclusive, quantos cabelos tem na sua cabeça. Deus sabe o que você pensa no profundo do teu ser, a tua intenção ao buscar Ele, a tua intenção ao orar para Ele. Então Ele te conhece, Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem é Maria, José, João, Joana, Esther, Nathalie, Ele sabe quem são cada uma das pessoas que Ele criou. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, das pessoas, dos animais, tudo Ele criou para nós. Então Ele sabe. Eu, o Senhor Deus de Israel, digo isto ao rei: você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Então, quando você se volta para Deus de todo o coração e se humilha diante dele, ele ouve a sua oração. Mas a sua oração precisa ser sincera. Precisa ser voltada ao arrependimento. Precisa ser voltada para Deus e não para essas coisas desse mundo que vai passar. Eu ouvi a sua oração. Marquei até aqui em verde. Eu ouvi a sua oração. Deus ouve a sua oração. E por isso, só depois da sua morte, eu vou castigar Jerusalém e o seu povo e vou deixar que você morra em paz. Então, por aquele rei se humilhar na presença de Deus, por aquele rei se entregar diante de Deus e fazer a vontade dele, e buscar que o povo também, que eram os seus súditos, fizesse isso e destruir toda aquela idolatria que tinha dentro do templo e fora do templo e na cidade de Jerusalém, Deus tinha compaixão dele e Deus o abençoou. Então os homens levaram ao rei essa resposta. E aí o que acontece quando você se volta para Deus? Ele faz uma aliança com você. E essa aliança é renovada pelo Criador. Ele renova essa aliança conosco através de quem? De Jesus, que morreu por mim e por você, para que nós chegássemos a Deus. Ele construiu uma ponte para que a gente chegasse ao Altíssimo. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde a mais importante até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Então, gente, quando ele leu aqui, porque você vai ver que é o Pentateu, né, que eles tinham nas mãos, são os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, e você entende que são muitas horas para ele ler ali. Então o que eles fizeram? Um resumo do Pentateu, para que as pessoas entendessem. E aqui eu resumi para a gente chegar aqui, ó. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim, os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. Teve que Deus levantar ali o rei Josias para que ele gerasse ali no povo de Israel um arrependimento e uma renovação da aliança deles para com o Pai. E aí, né,
Não abrace a luta que não é sua. Vem o tema da pregação de hoje. Não entre na conversa que não te pertence. Não assuma a batalha que não é sua. Não entre na confusão que não é sua. Vou te contar uma história aqui muito rápida. Havia um grupo de empresários que estava comprando ali um terreno e tudo mais, e houve um problema no terreno, e uma dessas pessoas se levantou falando, olha, eu tenho um advogado aqui e tal, ele é um advogado que eu indico, que ele faz isso, aquilo, outro, e fez a maior propaganda desse advogado, e as pessoas foram para contratar esse advogado para entrar, né, contra uma causa, contra essa causa da justiça. E aí, ou algumas só pessoas entraram com esse advogado, mas essa pessoa em si não entrou, ficou para trás. E aquelas pessoas que entraram, né, gerou alguns problemas para ela. Então, aquela pessoa só atiçou o povo para conseguir botar lenha na fogueira, para botar fogo, né? Mas se recuou na sequência. Às vezes é assim, você entra numa batalha, começa uma confusão inteira, essa batalha parece que se volta toda para você, e aquela pessoa que te colocou no meio daquela fogueira se afasta, se recua, então não entre em problema que não é seu. Não pegue uma espada numa batalha que não é sua, não vista um capacete, uma armadura e uma roupa de guerra para entrar numa batalha que não é sua. Não abrace a luta que não é sua. Você vai aprender que mesmo você, sendo servo de Deus, Deus te avisa, manda profetas falar com você, manda profecias, te manda sonhos, para que você não entre em negócios que não são seus. Né? E você vai ver isso na história do rei Josias, esse homem que foi fiel a Deus, esse homem que limpou a idolatria de Israel, esse homem que fez com que o povo renovasse a aliança com Deus, ele mesmo não aprendeu a ouvir direito a voz de Deus e acabou se enfiando numa confusão que não era dele. Depois de tudo isso, quando Josias havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com seu exército para lutar em Carquequins, né, gente? Então, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele. Bom, você vê aqui que eles não foram marchar contra Jerusalém, contra Judá. Eles não foram marchar contra o rei Josias. Eles foram enfrentar outro rei. Mas o Josias se intrometeu numa guerra que não era dele. E olha o que Deus manda de recado. Mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: rei de Judá, você não tem nada a ver com essa luta. Olha como Deus avisa as coisas antes de acontecer. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos. E Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo, portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Então, olha, Deus amava Josias e ele não queria que ele se envolvesse naquela guerra, mas ele desobedeceu a Deus, mesmo ele sendo tão fiel a Deus, ele não deu ouvidos. Ele entrou numa confusão que não era dele e a consequência vem. O Criador sempre te alerta para que você não caia. Ele sempre te alerta. Tem uma vozinha dentro de você que fala, não acesse esse site. Não fala mal dos outros. Para de fofocar. Segue a Deus. Então essa vozinha que está dentro de você te chamando a atenção que vai sair do mundo, antes do iníquo surgir, ela tem que sair do mundo, que é o Espírito Santo de Deus. Mas ele ainda vai habitar nos escolhidos de Deus. Mas vai sair do mundo. Imagine, com o Espírito Santo falando com as pessoas aí dentro dela, tá esse mundo com um caos do jeito que tá, imagine sem ele. Mas Josias não voltou atrás. Gente, olha que terrível. O pior pecado é aquele ainda que você insiste, né? Que você quer fazer aquilo que não agrada a Deus. E Josias era um homem servo de Deus, mas que não ouviu o conselho de Deus. Mas Deus o amava, então alertou antes, para que ele não caísse em destruição, porque Deus usa reis. Deus usou Nabucodonosor para exortar Israel, foi logo depois de Josias, passou mais um rei, o outro. Babilônia vem, leva tudo, destrói tudo, leva o templo, e daí você vai ver que o povo é destruído, o templo é destruído tudo, então o povo é levado. Né? E Jeremias, ele coexistiu e viveu ali, né, na época do rei Josias. Inclusive ele criou uma lamentação para ele.
Josias, até então, ele já tinha comemorado uma festa da Páscoa que nenhum rei, né, até Samuel, tinha feito essa festa. Nenhum rei Davi fez uma festa tão grandiosa, tão maravilhosa da Páscoa como ele veio resgatando as festas de Deus, e mesmo assim ele caiu. Então, a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus também fala que há caminhos que para o homem parecem justos, mas no fim levam à morte. Então, como eu falei para você, que Paulo mesmo fala para nós, examine-se a si mesmo. Mas Josias não voltou atrás, ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou, ainda teve a capacidade de disfarçar, gente. Se disfarçou e marchou para lutar contra Neco, no Vale do Meguido, onde vai ser lá o Armagedão, onde vai ser, né, a volta de Jesus. E não confunda, o Vale de Meguido não é o mesmo de Gog e Magog, tá? Veja lá o meu treinamento lá que eu deixei para vocês ali de escatologia, que está nas playlists, treinamento de escatologia, são 18 episódios. Bem legal para você entender sobre os estudos dos finais dos tempos. Então, você vai observar que ele meteu o bedelho onde não era para ele meter. Ele entrou numa guerra que não era sua. E os soldados egípcios o atingiram com flechas, né, contra Josias, e ele gritou para os seus oficiais: estou gravemente ferido. Tirem-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos do rei. Mas quando você serve a Deus, quando você é fiel, quando você é uma pessoa transparente, quando o seu testemunho de vida é muito bom, muitos vão sentir a sua falta. Muitos vão chorar por você, porque você orava por outras pessoas, porque você cuidava de outras pessoas espiritualmente, discipulava e tudo mais. E quando você sai daquela equação, as pessoas vão sentir a falta daquela pessoa que era fiel a Deus e servo de Deus. E esse homem era amado, Josias. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. Você vai ver ali em outras histórias dos reis de Israel, aqueles que caíam muito, pecavam muito contra Deus, não era nem enterrado nos túmulos do rei, não havia nem choro. Mas esse aqui houve choro. Esse aqui foi enterrado nos túmulos dos reis. Então você vai entender que aqui, gente, a gente está na mesma batalha que Josias estava. Nós estamos numa batalha. Quanto mais você entender isso, mais rápido você entender que você está numa guerra, você está numa batalha contra o bem e o mal. E esse mundo está sendo governado pelo príncipe malvado das trevas, que é Satanás, e seus principados, um governo mau que quer te levar para longe de Deus, te afastar o máximo possível, seja com entretenimento, com TV, futebol, com tudo que é coisa que te afasta de Deus. O que te afasta de Deus é aquele que rouba o teu tempo com Deus. Tudo aquilo que te rouba é tempo de qualidade com Deus, isso é que está te afastando de Deus. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Ou seja, aqui comprova aquilo. Ó, profeta Jeremias estava na época de Josias, o mesmo profeta Jeremias que pregava assim, ó, Israel vai ser destruída, ó, vai vir um rei de fora, vai levar como prisioneiro, se arrependa, se volta a Deus. E o povo não se arrependia. Até hoje os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte. Olha quanto tempo depois de Josias morrer, o povo ainda chorava a morte dele, porque era um homem que agradava a Deus. O homem que agrada a Deus, onde ele vai, ele é uma luz. A mulher que agrada a Deus, ela é uma luz também. Jesus fala, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Não se pode esconder uma cidade que foi construída sobre uma montanha, nem se colocar uma lamparina debaixo de uma cama, mas num lugar bem alto para que se ilumine toda a casa. E já se tornou costume em Israel cantar essas canções que se achavam nas coleções ali de lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade e obediência à lei de Deus. Olha aqui, gente, um homem que é lembrado até hoje.
Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel, de Judá. Então, a história de Josias mostra que nós não devemos entrar no meio da correção que o Altíssimo está direcionando a determinadas pessoas. Então, o que a gente pode fazer? Orar e pedir a Deus: posso ajudar essa pessoa? Pode, orando por ela. Orando. Você está à distância de um joelho de oração para interceder pela vida de outra pessoa. A intercessão no mundo espiritual é extremamente poderosa. Você deve entender isso. E se você, acha que realmente chegou um momento de você voltar para Jesus, se você sentiu no coração que você deve fazer como Josias, examinar a si mesmo e voltar para Jesus, chegou o momento. Essa é a hora de você voltar para aquele que morreu. Ele era sem pecado e morreu nu, numa cruz, moído, humilhado, cuspido, transpassado ali por chicotes que tinha ferros e ossos na ponta, sangrando, gemendo numa cruz. Aquele que dizia: Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Esse mesmo que morreu por mim e por você, que construiu uma ponte entre nós e Deus, que só através dele é salvo. Não há um nome debaixo da terra ou do céu que pode ser salvo, senão pelo nome de Jesus. E se você quer ser salvo pelo nome de Jesus, se você quer aceitar Jesus do teu fundo do teu coração, fecha lá a porta do seu quarto, em oração, repita aqui comigo. Mas existem alguns pontos importantes. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Olha que fácil, gente. Não precisa fazer sacrifícios mais de animais, como o povo de Israel fazia. Agora está fácil, basta você reconhecer no seu coração e crer que Jesus ressuscitou. E você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Jesus chamou todos aqueles que queriam seguir a ele publicamente. Porque quem o negar publicamente também será negado no dia do juízo. Ele mesmo falou isso. Porque as escrituras sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido, mas terá uma vida eterna. Jesus é água viva, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus é o pão da vida, quem comer desse pão nunca morrerá. Você quer comer desse pão hoje? Você quer beber dessa água viva? Então vamos lá, vamos orar para ele, vamos se entregar de corpo, de coração, de alma e espírito para Deus, para Jesus, em oração que você deve fazer do fundo do seu coração. Repita essas palavras comigo. Pai, reconheço que sou pecador. Peço perdão pelos meus pecados. Creio que Jesus, Cristo, morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou, e que o seu sangue me purifica. Eu escolho aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Recebo o teu Espírito Santo para que ele me guie e me transforme. Faz de mim a pessoa que desejas que eu seja. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz participar da tua herança eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração do fundo do coração, do fundo da alma, e vê uma paz que excede todo entendimento, você aceitou Jesus. Você precisa agora participar do reino dele, participar de igrejas que realmente pregam a palavra de Deus. Vai na igreja próxima da tua cidade, qualquer igreja evangélica que prega verdadeiramente a palavra de Deus. Examine a si mesmo e comece a limpar, fazer uma limpeza como o rei Josias fez. Limpa tudo aquilo que te afasta de Deus. Tira tudo aquilo do templo do teu coração que te afasta de Deus. E limpa, renova, faz uma nova aliança com ele, como o rei Josias fez. Mas não entre em brigas que não é sua.
Não entre em batalhas que não é sua. Não pegue a espada que não é sua. Não vista a armadura de uma batalha que não é sua. Mas sim, busque as coisas do Altíssimo. Busque agradar a Deus. Busque fazer o bem para o seu próximo. Uma brasa sozinha, ela se apaga, mas uma brasa com outras brasas pega fogo. Como que você vai estar com essas outras brasas? Buscando o povo de Deus. Aquelas pessoas que buscam a Deus, Senhor Jesus, como você. Vai numa igreja, participe da igreja, participe de discipulados, participe do corpo da igreja. Ajude o próximo, seja a luz do mundo, o sal da terra, a cidade construída sobre o monte. Porque Jesus está voltando e você precisa fazer uma escolha. Ou seguir esse mundo que vai ser destruído, que é um caminho largo, espaçoso, ou seguir o caminho estreito e apertado, que é o caminho de Jesus, que é o caminho da salvação. E se você escolheu Jesus, aceitou ele como seu único e eterno Salvador, e confessou com a sua boca e creu no seu coração, você será salvo. Só isso. Olha como é simples. Mas você agora tem uma caminhada, e ela não vai ser fácil. Como eu falei, você está numa guerra, numa batalha, num mundo onde está sendo comandado pelas trevas. Mas Jesus será a sua luz, a lâmpada para os seus pés, a água que te dá uma vida e nunca você terá sede, um pão que você come e nunca morrerá. E se você aceitou Jesus, busque uma igreja, busque ser discipulado, busque ser pastoreado. Porque na igreja que a gente encontra outras ovelhas como nós. Busque o Senhor Jesus, se arrependa verdadeiramente de seus pecados. E encare essa luta vestindo a armadura da justiça, o capacete, né, e a couraça da justiça, o escudo da fé, como Paulo fala. Busque o Senhor Jesus com todo o seu coração. Que essa palavra venha tocar profundamente na sua alma, no seu coração, e que a paz que excede todo entendimento venha habitar aí no seu lar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, plante a semente do reino. Quando você planta a semente do reino, ela volta para você. Coloque isso aqui em grupos de WhatsApp, para que as pessoas entendam que elas não devem entrar na batalha que não é delas. O único jeito de entrar nessa batalha é orando, mas não se metendo. Você tem que interceder por outras pessoas, porque é obrigação de nós que servimos a Jesus. Orar por outras pessoas, você ora pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos seus irmãos, pela sua família, pelos seus filhos, você abençoa os seus filhos, você ora quando seu filho está dormindo, expulsa demônios, expulsa tudo quanto é tipo de entidade, ora repreendendo orações contrárias. Então, você está numa batalha. E a única maneira de vencer essa batalha é em oração e jejum e buscando o nosso Senhor Jesus. Que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Eu te vejo na próxima pregação. Se inscreva no canal, marque o joinha, né? E eu te vejo no próximo vídeo.